Olá, aluno da Escola Antônio Custódio. O vídeo de hoje ele vai falar sobre modelos atômicos e está relacionado ao conteúdo de Química das turmas de primeiro ano. Os modelos atômicos eles foram evoluindo ao longo do tempo e nós vamos conhecer um pouquinho sobre ele a partir da história de sua evolução. Os modelos atômicos foram estudados por Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, até chegar no modelo atual que hoje se conhece. Inicialmente, o átomo foi considerado como uma partícula maciça indivisível, ou seja, que não tinha capacidade de se dividir. Porém, com o passar do tempo, novas pesquisas revelaram que o átomo não era indivisível. Foi então que, a partir de novas experiências, surgiu um novo modelo atômico. Esse modelo atômico foi estudado e apresentado por Dalton, com a finalidade de explicar alguns fatos experimentais observados nas reações químicas. No ano de 1808, o cientista Dalton introduziu a ideia de que todo e qualquer tipo de matéria seria formado por partículas indivisíveis, denominada átomo. As partículas que não poderiam ser divididas, segundo Dalton, era denominada átomo. Com o passar do tempo, os estudos ficaram cada vez mais aprofundados na busca de uma explicação concreta, um modelo atômico útil, capaz de descrever o que realmente seria um átomo. Um modelo só é útil quando explica de forma correta determinado fenômeno ou experimento sem entrar em conflito com experimentos anteriormente realizados. Então, o experimento de Dalton, ele deixava um espaço para que outros experimentos futuros pudessem vir a questionar. Então, podemos dizer até então que o modelo atômico de Dalton ele não era um modelo útil, pois um outro pesquisador chamado Thomson, veio a elaborar um modelo novo. Na busca por um modelo plausível, ou seja, um modelo que melhor explicasse tal fenômeno, vários modelos foram elaborados, sendo que somente 3 ganharam destaque. Os modelos que ganharam destaque foram estudados por Thomson, Rutherford e Bohr. Vamos agora conhecer um pouquinho sobre o modelo atômico de Thomson, ou modelo do pudim de passas. Era assim que Thomson apresentava o seu modelo atômico, como um pudim de passas. O modelo atômico de Thomson é conhecido como pudim de passas. Nesse modelo, o átomo é uma esfera de cargas elétricas positiva e não maciça. E nela se encontram cargas negativas elétricas, distribuídas uniformemente, de modo que suas cargas elétricas total seria nula. Essa foi a ideia apresentada por Thomson. O modelo atômico seria esférico, com cargas elétricas positivas, não maciças. Veja o modelo. O modelo atômico de Rutherford se apresenta da seguinte forma. Vamos conhecer essa evolução. Rutherford, com a intenção de aprofundar seus estudos, foi para a Inglaterra submeter-se às orientações de Thomson na investigação sobre as propriedades do raio-x e das emissões de radioativas. Em seu estudo, ele conseguiu, através do experimento, bombardear uma lâmina de ouro com partículas alfa. Essas partículas elas estavam localizadas no núcleo do átomo de hélio. Ele percebeu que a maioria das partículas alfas emitidas atravessavam a lâmina sem sofrer qualquer desvio. Porém, uma pequena partícula
ou seja, uma pequena parte das partículas sofria um desvio. Com isso, ele pôde concluir que o átomo possui um pequeno núcleo e uma grande região vazia. Em seu experimento, ele enunciou que os elétrons eram dotados de cargas negativas e que no núcleo se encontravam as cargas positivas. Desta forma, baseando-se no sistema planetário, Rutherford propôs para o átomo de hidrogênio, um modelo semelhante a esse. No núcleo se encontram os prótons e os nêutrons, como ele mesmo disse, né, com cargas positivas. E ao redor, né, existem os elétrons com cargas negativas. O modelo atômico proposto por Bohr é o terceiro modelo atômico na escala evolutiva desses modelos estudado e apresentado pelos cientistas na busca de entender o modelo do átomo, a origem do átomo. Bohr se aprofundou-se no modelo proposto por Rutherford. Ele conseguiu completar em 1923 essa ideia, né? Ele introduziu, né, a ideia de que os elétrons só se movem ao redor do núcleo quando estão alocados em certos níveis de energia. Ou seja, para Bohr, os elétrons precisam de energia para se mover. Dessa forma, os elétrons só poderiam mudar de nível de energia se ganhasse ou se eles perdessem energia. Ele foi questionado sobre o fato de que, se os elétrons emitissem energia sem parar, eles se chocariam com o núcleo e poderia gerar um colapso. Esse questionamento passou por várias formulações, até ser reformulada por um outro cientista, que diz e afirma que os elétrons giram ao redor do núcleo, mas não tem uma órbita definida, como tinha afirmado Bohr. Olha o modelo. Você pode perceber lá no centro o núcleo, onde tem os prótons, né? Esses prótons, né, eles são positivos, e aqui ao redor tem os elétrons, que esses elétrons são negativos, e que para ele se movimentar ao redor desse núcleo, né, ele precisa ganhar ou perder energia. Essas informações resumidas nesse pequeno vídeo se encontram no livro de Química. Faça a leitura lá no capítulo, né? E eu espero que possa ajudar um pouco vocês essas informações repassadas nesse vídeo. Obrigado, um forte abraço a todos.